a gente erra. Às vezes a gente pega uma ferramenta que é maravilhosa e aplica de um jeito torto, e aplica de um jeito errado, e a ferramenta não funciona, e antes ela não funcionar, que é a melhor das situações, do que ela traumatizar a criança. É melhor que não funcione mesmo, que aí a gente arruma outra, no lugar de funcionar, mas funcionar traumatizando. Então, a ferramenta de educação, gente, é como uma faca, tá? Uma faca, inclusive, extremamente afiada. Você pode usar essa faca para fazer o seu jantar e servir um banquete maravilhoso, e você pode usar essa faca para machucar alguém, inclusive a si próprio. Então, a ferramenta de educação aplicada de um jeito errado é catastrófico. E aí você pode me dizer, eu apliquei tal coisa com meu filho e não funcionou. Talvez você tenha aplicado a ferramenta errada na circunstância errada. Tem que saber contextualizar. Tem que saber olhar para um momento, para uma situação, olhar para o que a criança fez e pensar, eu vou aplicar essa ferramenta. Por quê? Qual é o objetivo que eu quero? Eu quero que meu filho aprenda isso. Tá, então eu vou usar essa ferramenta para ele aprender isso. Só que quais consequências essa ferramenta vai me trazer? Ou ainda, essa ferramenta nessa circunstância vai impactar o emocional do meu filho? Quando a minha mãe me deixou lá no mercado, ela não me deixou de fato, ela só se escondeu, mas ela não tinha saído do mercado. Mas enfim, quando ela fez isso comigo no mercado, ela não parou para pensar no impacto emocional que aquilo teria em mim. Ela não parou para pensar que uma criança de 4 anos, quando se vê perdida dentro do mercado, entra em desespero. Ela queria que eu entendesse que eu não posso me afastar dela, porque eu ia me perder. E eu entendi. Só que além disso, veio um monte de outros traumas. Porque o meu emocional ficou vulnerável naquele momento. O meu emocional da Yesra criança ficou vulnerável naquele momento. E ela não pensou nisso. Ela só olhou para o objetivo. Quero que a Yesra não se afaste de mim. Vou fazer tal coisa. Mas e o olhar para o emocional? Se eu fizer isso, emocionalmente essa criança vai ficar bem? Se eu fizer isso, emocionalmente eu vou gerar um trauma? Se eu fizer isso, emocionalmente eu vou gerar um problema? Então a gente precisa contextualizar. E essa sabedoria, porque isso é uma sabedoria, tá? Divina isso, é um talento. Essa sabedoria para a gente conseguir contextualizar as ferramentas de educação é o que eu chamo de mentalidade do educador. Quando você tem a mentalidade do educador, e quanto mais você tem, porque você pode ter só um pouco ou você pode ter muito, quanto mais da mentalidade do educador você tem afiada dentro de você, mas você consegue olhar para a situação e falar, eu vou fazer isso porque o resultado vai ser bom, e eu não vou fazer aquilo porque o resultado vai ser ruim. Você olha para a situação e você sabe, eu vou aplicar tal coisa porque é isso que esse menino ou essa menina está precisando naquele momento. E a gente precisa levar em consideração as necessidades emocionais da criança. Não dá para sair aplicando qualquer ferramenta em qualquer momento porque vai dar ruim. A gente vai traumatizar, a gente vai travar. E aí na tentativa de educar sem violência, de educar sem bater, a gente prejudica a criança tanto quanto se estivesse batendo. Porque os danos emocionais que a gente deixa é proporcional a ter levado 2 tapas na bunda. Tá entendendo? Então não dá para fazer de qualquer jeito. Às vezes não tá funcionando porque a gente não tá sabendo contextualizar. Por isso que é importante ter a tal da mentalidade do educador. Não adianta você decorar a ferramenta. Eu vou decorar 1, a 2, a 3 e a 5 das ferramentas que eu apresento no meu e-book, por exemplo. Não adianta. Você não tem que saber só a ferramenta. Você tem que saber como e quando aplicar a ferramenta. Ferramenta de educação funciona igual remédio. Tem remédio para dor de barriga, tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para... tem remédio para dor de dente, tem remédio para cólica e tem remédio para diabetes. Se você tá com dor de barriga, não adianta tomar remédio para diabetes. Não vai mudar a sua dor de barriga. Ao contrário, o remédio para diabetes, que faz muito bem para diabetes, vai fazer mal para você, porque você não tá com diabetes, você tá com dor de barriga. Se você tá com diabetes, não adianta tomar remédio para dor de cabeça. Não vai resolver. Se o seu filho tem uma determinada demanda emocional, não adianta aplicar uma ferramenta que não tem nada a ver com aquilo. Não vai resolver. E aí, de fato, a ferramenta não funciona. Você tá medicando diabetes com remédio para dor de cabeça, ou você tá medicando dor de cabeça com remédio para pressão alta. Tá entendendo? Então, tem que saber contextualizar, gente. Tem que saber olhar para a criança e pensar o que essa criança precisa.